Apita o árbitro, começa mais um Eurovlog e agora falando de oitavas de final. Então, antes de eu começar a falar as minhas expectativas para as oitavas de final, gostaria primeiramente que você deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe seu comentário, deixe seu feedback. E claro, deixe seu palpite aí de quem vai passar nas oitavas, seja como for, quem vai se enfrentar nas quartas, beleza? Então vamos começar lá. Primeiramente, queria falar de Espanha e Geórgia. Cara, a seleção espanhola talvez seja a seleção que apresenta o melhor futebol nessa primeira fase. Das grandes, eu tenho certeza. Entre todas, tenho um pouco das minhas dúvidas. Mas foi uma seleção que demonstrou um futebol interessante, um futebol diferente do que a gente está acostumado com a seleção espanhola. Uma seleção que utiliza muitos pontos, uma seleção que utilizou também muito bem seu meio de campo. Um meio de campo novo, um meio de campo reformado e um meio de campo não tão clássico espanhol que a gente está acostumado. Um meio de campo mais marcação, um meio de campo mais fisicamente mais forte. É o caso do Rodri e do Fabián Ruiz. Fabián Ruiz, uma grata surpresa. Aliás, já falando dele, uma grata surpresa do Fabián Ruiz. Ele vem fazendo uma Eurocopa muito boa, né? Gostei dele. É uma seleção que pressiona muito no campo de ataque, não só em questão de posse de bola, mas também de marcação. Marca muito lá em cima, a pressão perde e ganha muito forte e muito bem posicionada para fazer isso. Gostei também da Euro do Pedri. E, para mim, hoje o grande nome dessa seleção espanhola talvez seja o Yamal, claro, mas para mim o que apresentou o melhor futebol nessa fase de grupos foi o Nico Williams. É um jogador que eu realmente gostei. A atuação dele contra a Itália é o melhor da partida, a atuação muito boa, gera profundidade para o elenco da Espanha, que ajuda também na marcação lá alta. Então, os dois pontos ajudam tanto manter a posse de bola lá na frente, mas também como manter a marcação do time lá na frente. Porque o Fabián Ruiz, querendo ou não, pisa mais na área por questão da marcação, do time estar numa profundidade maior, não deixar largar. O Morata mesmo ajuda também na marcação, por já estar lá na frente. O Pedri pisa lá na frente por conta disso também. O Carvajal, consequentemente, ali no lado direito também pisa um pouco mais na frente para fazer uma marcação. É uma Espanha que, para mim, é a favorita. Com toda certeza, é a favorita contra a Geórgia. A Geórgia, uma das outras gratas surpresas dessa Euro. Primeira Euro que eles disputam e já chegam nas oitavas de final. O primeiro jogo da Geórgia é um jogo muito bom. Eu gosto do primeiro jogo da Geórgia contra a Turquia. Um jogo taticamente, uma seleção organizada. As classificatórias deles para a Euro, eles já fizeram boas partidas. Mas chegando na Euro, o primeiro jogo é muito bom. O jogo contra a República Tcheca, assim, talvez não foi um bom jogo. Talvez foi o pior jogo deles nessa Euro. Uma repressão da República Tcheca, tanto que o Mamardashvili foi o melhor jogador da partida, que é o goleiro da Geórgia. A Geórgia talvez podia ter saído melhor contra a República Tcheca no segundo tempo, ganhando, mas acabou perdendo, empatando o jogo. Então, e já contra Portugal, quando eles conseguem classificação, é um Portugal reserva, certo? Mas a Geórgia também se mantém muito no ataque, é um time ofensivo, que não teve medo de jogar contra a seleção portuguesa. É claro que é uma pressão que eles fizeram maior por conta da questão da classificação, do tudo ou nada, mas foi um time interessante. Acredito que se passarem da Espanha, que pode acontecer, não é impossível, eles já estão no auge deles, mas já estão muito satisfeitos com a campanha deles. Já conseguiram classificaram em terceiro lugar, e é um time interessante. Mas ainda fico com a seleção espanhola, fico com Nico Williams e Yamal fazendo outras grandes partidas, Fabián Ruiz também. Cucurella, por incrível que pareça, me surpreendeu nessa Eurocopa. Pra mim já era uma loucura ele ser convocado. Aí depois, mais loucura ainda ser titular. Mas calou a minha boca, ele vem jogando muita bola, o Cucurella. Passando para o próximo jogo, falando de Alemanha e Dinamarca. Para mim, a Alemanha também, juntamente com a Espanha, apresentou um bom futebol nessa fase de grupos. É claro que eu queria que esse confronto entre Alemanha e Espanha, esse provável confronto entre Alemanha e Espanha, se não houver zebras nas oitavas, eles vão se enfrentar nas quartas. Eu queria que fosse mais para frente, talvez numa semifinal, talvez até numa mesma final, porque foram os dois melhores futebols apresentados na fase de grupos. Uma Alemanha confiante,
muito por conta do que apresentou no primeiro jogo contra a Escócia, deu confiança para a equipe, um time que eu gosto muito, muito por conta dos seus meios de campos, Kroos, Andrich, Gundogan, Musiala, Wirtz fazendo boas Euros, para mim talvez o melhor da seleção alemã seja o Musiala. Tem um Füllkrug no segundo tempo, que também tá fazendo diferença. Um Havertz, que eu não tô achando ele tão mal, como muita gente fala, de ter o Füllkrug titular. Acho que o Havertz ajuda nesse posicionamento da equipe, de você ter um pouco mais da posse de bola, de você ter mais um meio de campo lá na frente. Hoje a Alemanha joga com 6 meio de campos, né? Contando com o Kimmich. Então, assim, é um tipo de jogo que dá confiança para a Alemanha jogar. E eu acho que vai ser o diferencial. Uma Alemanha confiante é uma Alemanha perigosa. Uma Alemanha confiante é uma Alemanha muito superior à Dinamarca. Não só em questão de elenco, mas em questão de marcação, em questão de posse de bola, que é algo que a Alemanha gosta de ter. E é algo que eu não vi a Dinamarca fazendo com as seleções que enfrentou para poder replicar nessa Alemanha. Uma Dinamarca que não convenceu nessa Euro, muito pelo contrário, esperava mais da seleção da dinamarquesa. Classificou em segundo grupo, um grupo bem sem sal, o grupo C, com a Inglaterra em primeiro, Dinamarca em segundo e Eslovênia em terceiro. Empatou os 3 jogos, um futebol bem apático, para dizer o mínimo, e algo que eles poderiam fazer, que podem fazer para parar essa Alemanha, é uma pressão no meio de campo, muito por conta de Toni Kroos, muito por conta de você não dar espaço para o Gundogan girar, que eu não vejo a Dinamarca fazer nessa Euro, e acho muito difícil fazer com a Alemanha. Então, por isso, além dessa questão da Dinamarca não convencer, eu não vejo uma reação deles para fazer essa pressão lá no meio de campo. É claro, eles podem calar minha boca, podem fazer criar uma tática só para parar a Alemanha e passarem. Isso pode acontecer, mas eu não vejo acontecendo. Acho muito difícil. E acredito que a Alemanha vai passar. Portugal e Eslovênia. Jogo interessante. Jogo interessantíssimo da seleção eslovênia, que fez uma boa Euro. Uma Euro interessante. Muito organizado defensivamente, muito organizado. No grupo C, claro que eles terminam 3 jogos empatados, mas para a Eslovênia isso talvez seja bom, garantir a classificação. Empatou com a Inglaterra, é claro, uma Inglaterra bem mal, mas uma Eslovênia, igual eu falei, organização defensiva, é um time chato, por mais que eles sejam um time inferior, eles não marcam lá atrás, eles não fazem marcação baixa, eles fazem marcação lá em cima. Então isso é um time chato de você jogar, é um time chato de você criar, você precisa ter mais recursos para sair da marcação pressão deles, pois tá sempre lá em cima, por mais que sejam inferiores, e isso que vai ser interessante, pois eu quero ver como vai funcionar essas transições ofensivas de Portugal, e como vai funcionar a organização ofensiva de Portugal, que foi bem questionável, talvez, do primeiro jogo contra a República Tcheca. Vai ser um jogo interessante, não deem a Eslovênia já por vencida, pois é um time chato. O Lobotka vem fazendo uma ótima Euro pela seleção da Eslovênia. Não, pera, não falei errado. Desculpa, confundi a Eslovênia com a Eslováquia. O Lobotka da Eslováquia. A Eslovênia que vem fazendo uma Euro boa, uma Euro chata, um time bem organizado. Vamos ver, não deem Portugal como vencido nesse jogo aqui, porque para mim Portugal ainda não convenceu. O primeiro jogo mostrou bastante erros de organização ofensiva. No segundo jogo, é claro, ganhou, pegou uma Turquia mais exposta e aí conseguiu fazer. Talvez essa seja a saída de Portugal, uma Eslovênia bem exposta, talvez, mas não sabemos também como a Eslovênia veio para esse jogo. Então é um time bem competitivo, igual eu falei. Vamos ver. Roberto Martins fez um grande trabalho para esse jogo aqui. Não acho que é algo muito fácil, não. Daria uns 55, 60 para Portugal antes de chance de classificação. França e Bélgica. Cara, a França não convenceu nessa Euro ainda, podemos dizer assim. Mas agora é um outro campeonato da seleção francesa. Isso é o fato. A França agora tem um outro estilo de jogo, tem uma outra pressão, e eu acho que eles funcionam muito bem em mata-mata. Eles mostraram isso pra gente, né? Então, assim, e pega uma Bélgica... Mas é que tá, porque, tipo assim, a Bélgica joga a fase de grupos com toda a pressão do seu favoritismo, de ter que ter essa posse de bola, e é algo que eu não vi eles confortavelmente fazendo. E
aproveitando bem dos contra-ataques da Bélgica. Então, assim, em um jogo que eles não são favoritos, que eles são, talvez, taxados até como zebra de ganhar dessa seleção francesa, porque a seleção da Bélgica está bastante defasada, podemos dizer, talvez eles se sintam confortáveis de praticar esse contra-ataque. Então, assim, a seleção da Bélgica pode surpreender aqui. A França que talvez, igual eu falei, não convenceu, mas também tem muitas surpresas, que é o caso do Kanté aparecendo, é o caso do Saliba aparecendo melhor, é o caso do Thuram fazendo uma boa Eurocopa, fez um bom jogo contra a seleção holandesa, no momento que o Mbappé não estava. Pode aparecer, acredito que vai utilizar muito da profundidade, muito por conta do que o Thuram oferece, muito por conta do Dembélé oferece, claro, o Mbappé é a principal arma ofensiva do time. Isso pode trazer problemas para a seleção belga, muito por conta da sua defesa que fica bem exposta. Isso foi claramente mostrado pela seleção ucraniana. No segundo tempo, a Ucrânia dá uma pressão absurda na Bélgica, que não pode acontecer com a França, que se acontecer, vai perder, vai tomar um vareio. Mas é o que eu falei, talvez uma Bélgica, se não precisando ficar com a bola, seja uma alternativa para eles vencerem o jogo. Um contra-ataque ali com o Doku, um contra-ataque com o Bakayoko, talvez no segundo tempo, um contra-ataque até mesmo com o De Bruyne, que mostrou ser um jogador rápido no contra-ataque, não falo de questão de velocidade, mas, é claro, um passe dele faz você ganhar jardas num contra-ataque, então pode ser interessante essa questão também. Vamos ver. Acho que a França ainda é favorito, mas quero ver como a Bélgica vai se comportar nesse jogo contra a seleção francesa. Tenho expectativas com essa Bélgica, em questão de comportamento, não em questão de que vai vencer, de que vai longe, não, porque é um time bem defasado, igual eu falei. Romênia e Holanda. Cara, das surpresas, a Romênia é uma surpresa, definitivamente. Mas das surpresas que a gente viu nessa Euro, eu acho que a Romênia é o que menos apresenta bom futebol. A Holanda, assim, perdeu para a Áustria, ganhou, a outra seleção? Ganhou da Polônia, claramente, e empatou com a seleção da França. Não me convenceu, mas a Holanda deu sorte de pegar a Romênia. Acho que a Holanda passa, mas olho nessa Romênia. Olho nessa Romênia. Não é nem por conta da Romênia ser um grande time, mas a Romênia deu sorte contra a Ucrânia, uma Ucrânia que fez pressão e gerou espaço para a Romênia atacar. Tô falando Romênia e Ucrânia, o primeiro jogo que ficou 3-0. Então, talvez uma Holanda não cuidadosa em relação a isso. É claro que tem diferentes níveis de elenco entre a Holanda e a Ucrânia, mas pode ser uma alternativa para a Romênia surpreender. Acredito que a Holanda ainda é favorita, muito favorita, e deu sorte por conta de uma Euro não tão boa, podemos dizer, do que se espera da seleção holandesa, mas deu sorte. Eu acho que vai chegar nas quartas aí. Eu acho que pode ser até um 2-0 para a seleção holandesa. A Romênia vai depender como a Holanda vai se comportar. Se for uma Holanda apática, como foi contra a seleção francesa e contra a seleção austríaca, beleza. Agora, se for uma Holanda que apresentou futebol contra a Polônia no primeiro jogo, acho que já não tem tanta chance a Romênia. Se for uma Holanda que vai se comportar como a Eslováquia se comportou contra a Romênia, aí lascou. Uma Bélgica se comportou contra a Romênia, lascou. Mas se for uma Holanda que vai se comportar como a Ucrânia, se expondo muito, beleza, eles têm uma chance, mas eu acho que é muito mínima. Muito mínima. Áustria-Turquia. Esse jogo vai ser um jogão. Esse jogo definitivamente vai ser um jogão. Talvez um dos jogos que eu mais estou esperando, em top 3 jogos que eu mais estou esperando, é isso aqui. Uma Áustria que foi líder, talvez a Áustria ser líder é uma surpresa, mas classificar nem tanto. Pois é um time muito bom, o Rangnick faz um belíssimo trabalho com a seleção austríaca, muita pressão, transições rápidas, transições efetivas. Esse é o time da Áustria. Assim, com o Sabitzer jogando muita bola, um Laimer, um dono do meio de campo da seleção austríaca. E, entre outros, temos o Baumgartner, que também faz uma ótima Euro, um Leonhardt, que também faz uma boa Euro como zagueiro, um dos melhores zagueiros dessa fase de grupos,
que vai ser interessante para ver como é que ele vai se lidar com essa seleção turca. Acredito que nesse jogo a Áustria é a favorita. Mas, contudo, todavia, gosto dessa geração turca. Gosto do meio de campo da geração turca. Tem o Arda Güler, o Kenan Yıldız, que também fez uma boa Eurocopa, principalmente no primeiro jogo. Fez um bom primeiro jogo. Junto do Arda Güler, para mim, os melhores da partida naquela ocasião. Tem o Çalhanoğlu também, que talvez seja o grande craque dessa geração, que decidiu o último jogo, né? Então, vamos ver. A Turquia também tem qualidade para decidir numa bola, num jogo de mata-mata, matar o jogo. Mas a seleção austríaca eu vejo como favorita para esse duelo. A seleção austríaca que deu sorte nesse chaveamento. Acho que podem até pintar uma semifinal. Se for por bola jogada, eles são mais times do que Turquia, Romênia e Holanda. Então podem sim bater numa semifinal. Vamos ver. Gosto do trabalho da Áustria e espero que vá longe. E aqui temos duas incógnitas agora. Inglaterra, Eslováquia, Suíça e Itália. É claro que a Inglaterra é muito mais time do que a Eslováquia. Mas a Eslováquia tem uma questão que eu falei já da Eslovênia. Acho até parecido. Não só no nome, mas também no jogo, no futebol. Porque a Eslováquia tem uma organização defensiva muito boa. Muito boa. Uma marcação-pressão muito boa também. Uma marcação perde-ganho. A Eslováquia, por mais que seja em questão técnica, em questão de qualidade individual inferior do que aos times que ela enfrentou, ela apresentou uma organização defensiva de time grande, uma organização ofensiva de transição muito boa, um meio-campo muito sólido aí na hora de transitar entre a defesa e o ataque. O Lobotka fazendo essa função perfeitamente, para mim, o melhor jogador da Eslováquia e talvez até o melhor jogador do grupo, o Lobotka, do grupo E. E claro que ele compete com o De Bruyne ali no grupo E, mas para mim um ótimo jogador, um jogador que sabe controlar não só essa transição, mas sabe controlar a bola ali na hora da Eslováquia ter a posse. Para mim, principalmente pensante da seleção eslovaca. Um time chato, mais uma vez. E se a Inglaterra for jogar contra a Eslováquia, assim como jogou contra a Dinamarca, Eslovênia e Sérvia, cara, vai ser um jogão. Ou não. Mas a Inglaterra tem um futebol muito questionável. Para mim, a grande decepção dessa Euro, por mais que tenha classificado, um futebol muito ruim, podemos dizer. O Southgate talvez seja o principal problema por conta de uma geração que tenha grandes nomes, mas não consegue tirar o melhor dos seus jogadores. Por exemplo, o Saka fica muito parado, tipo assim, muito, como podemos dizer, sozinho talvez, solitário, o Saka, podemos dizer. Um Bellingham que não faz uma boa Euro, muito ruim, assim, podemos dizer. Um Foden, outro cara que fica muito solitário lá na ponta esquerda. No momento que ele puxa mais para o meio, que traz para o meio o Foden, que é no segundo tempo contra a Eslovênia, o Foden faz uma boa partida. O Harry Kane também outro que está mal. O Alexander-Arnold, que talvez seja uma incógnita quem vai ser esse volante, esse segundo volante para essas oitavas, porque ele começa com o Alexander-Arnold, que não faz uma boa primeira partida, insiste nele na segunda, não faz uma boa partida, não só numa boa partida o Alexander-Arnold, mas não faz uma boa partida por conta de utilizar o Alexander-Arnold, ele destabiliza o meio de campo da seleção inglesa. Então, assim, o recurso Alexander-Arnold no meio de campo não deu certo. E aí que tá o problema, que ele coloca o Gallagher no terceiro jogo, que também não faz uma boa partida. Talvez tenha melhorado com o Mainu entrando no segundo tempo contra a Sérvia, contra a Eslovênia, mas também não faz uma boa. Não foi aquele grande Mainu que a gente espera. É claro, teve pouca minutagem, temos que dar valor ao garoto. Talvez seja um diferencial testar mais ele contra a Eslováquia. Talvez seja um recurso. Para mim, eu colocaria o Mainu, colocaria o Bellingham um pouco mais recuado e colocaria o Foden puxando mais para o meio. Talvez tenha que dar chance para o Palmer, mais chance para o Palmer, que é um grande jogador que ele não vê. Não sei por que não está dando chance para o Palmer. E puxaria o Foden mais para o meio, justamente para tentar dar uma solidez para esse meio campo da Inglaterra, justamente pensando no Eslováquia, que vai utilizar, é a principal arma deles. Então vamos ver. Acredito que a Inglaterra ainda é favorita, pode surpreender, mas não acho que vai ser um jogão, vai ser um jogo bem parelho, com a Eslováquia saindo para jogar também. Eu acho que vai ser uma Eslováquia toda lá atrás, a Inglaterra tentando uma bola, não acho. Suíça e Itália. Outra incógnita porque a Suíça vem para a Euro bem defasada, uma bagunça. Tanto que eu no Instagram eu postei até na Hungria classificando no lugar
da Suíça, mas surpreendeu. Ganhou da Hungria no primeiro jogo, ganhou bem. Ganhou da Escócia no segundo jogo, ganhou bem. Assim, fazendo um bom jogo, podemos dizer. Ganhou não, empatou com a Escócia no segundo jogo, desculpa, me confundi com a Hungria no último jogo. Mas, e faz um bom jogo contra a Alemanha. Eu acho que foi talvez até o melhor jogo da seleção húngara, seleção suíça. Confundido. Foi contra a Alemanha na última rodada, que conseguiu fazer essa pressão. Foi o que eu falei a respeito da seleção dinamarquesa, que teria que fazer essa pressão no meio de campo para talvez anular um pouco a Alemanha. E foi o que a Suíça fez. O Xhaka fez uma boa partida. Mas ainda acho que é um time pior que o time da Itália. Uma Itália que surpreendeu para mim. Eu esperava uma Itália apresentando um futebol não tão bom. É claro que contra a Espanha ela foi amassada ofensivamente, ficou todo no seu campo defensivo, deixou a Espanha dominar o jogo. Foi uma péssima partida da seleção italiana. Mas os jogos contra a Croácia, os jogos contra a Albânia, principalmente contra a Albânia, é claro que é um adversário de um nível menor, mas uma Itália que tinha um estilo de jogo interessante. Um Calafiori fazendo uma grande Eurocopa, para mim o melhor zagueiro dessa Euro. Um Barella jogando muito, um Di Marco e um Chiesa na primeira partida, foi um dos dois que jogaram. Muito pontados, dando profundidade para o time que utiliza muitas laterais. Um Pellegrini fazendo uma bela partida, o Scamacca talvez seja uma grande surpresa nessa centroavance, que fez uma boa partida também. Vamos ver. Para mim é um duelo bem surpreendente. Qualquer uma das duas que passar eu vou entender o motivo. Então, mas eu fico com a seleção italiana por conta das peças que tem. E fico por conta disso. Espero uma boa partida, mais uma boa partida de Calafiori também. E mais uma boa partida de Donnarumma, tá? Que está salvando a seleção italiana. Temos que dar a César o que é de César. Mais uma Euro muito boa, mais uma Euro, né? Muito boa do Donnarumma, fez uma Euro muito boa também em 2021. Que vai dando vida para a seleção da Itália. Eu fico com a Itália, então. Fechou. Fico com a Itália, fico com a Eslováquia passando da Inglaterra. Meus palpites agora. Itália passando, Eslováquia passando, Áustria e Holanda, França, Portugal, Alemanha e Espanha. Esses são meus palpites. E minha seleção da fase de grupos. Vou falar agora e devo soltar também no Instagram. Mamardashvili, da seleção da Geórgia. Perdoe a pronúncia. Não sou não tenho a língua da Geórgia tão assim apurada, né, comigo. Mas fico com ele, fez uma boa fase de grupos, não só no segundo jogo, contra a seleção qual que foi o segundo jogo? República Tcheca, não só contra ele, mas também fez um bom jogo contra a seleção de Portugal, fez um bom jogo contra a seleção da Turquia, no primeiro. Fico com ele, Kimmich na lateral, Akanji, que pra mim eu já falei em outros vlogs aqui, que pra mim vem fazendo uma bela Eurocopa pela seleção da Suíça, já vim alertando desde a primeira rodada. Calafiori, acabei de falar com a seleção italiana, um motor para o time. Cucurella, me surpreendeu bastante, é o meu lateral esquerdo dessa fase de grupos. Fico de Lobotka pela Eslováquia, gosto muito. Kanté da França, para mim é uma grande surpresa, melhor jogador da França até agora. Sabitzer da Áustria. E fico no meu ataque Musiala, Nico Williams e Mikhail Tatsi, que é da seleção da Geórgia também, que eu acho que fez uma boa partida na última rodada contra Portugal e também uma boa partida contra a seleção da Turquia. Gosto desse jogador. É um jogador, assim, para as zonas de transferência europeia, fiquem de olho, vai movimentar. Mas é isso. Um abraço. Devo fazer também um vídeo das quartas de final, expectativa para as quartas. Não sei se eu vou fazer entre as oitavas aí de cada partida, mas vamos ver. No Instagram, com certeza eu vou fazer isso. Mas é isso. Deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu!